Olá, olá, senhores. Vídeo A Ciência Espiritual da Criação é uma continuidade. Esse é o número 5 desse estudo. E o vídeo que corresponde ao canal 216. Bom, no vídeo 4 da Ciência Espiritual da Criação, eu coloquei em dúvida se os 7 tronos, ou 7 orixás, ou 7 divindades, seria contado com o nosso Sol, que é o trono das 7 encruzilhadas. Eu não sei se foi porque eu não anotei direito, ou eu não tinha entendido, eu não sei o que houve que eu coloquei isso em dúvida. Mas não há dúvida, já tirei as dúvidas, vamos dizer. O nosso Sol, o nosso Logos planetário, é o trono das 7 encruzilhadas, porque ele trouxe a hierarquia, que são 7. Ele seria o 8º, então, o 8º ser, né? E o Sol é um ser também. Ele é um espírito, os outros também. Porque os outros são espíritos que eles irradiam de suas mentes as pequenas, né? Eu vou apagar aqui, porque eu acho que eu vou precisar do quadro. Deixa eu escrever aqui que é o número 5. Então, desculpem a falha. Às vezes eu estou assim um pouquinho cansada e eu não devo fazer os vídeos quando eu estou um pouco cansada, né? A realidade é essa. Então vamos continuar. Os tronos, eles são naturais, eles vieram. É uma construção, uma criação do nosso Sol, mas que foi comandada por outro Logos que foi comandado pelo Pai Mãe Criador Primordial. A coisa é assim, tá? Tudo ligado. Esses tronos formam pares geradores de fatores que são irradiados pelo magnetismo mental. Esses focos de luz têm mente, cérebro mais sutil. A espiritualidade, ela não revela os tronos negativos, a parte que se fala negativa. Não é que seja uma coisa ruim, não. Mas, para melhor fazer compreensão das pessoas, eles colocam positivo, negativo. Mas não quer dizer que seja coisa ruim, não, hein? Então, a espiritualidade não revela os tronos negativos dos fatores por se destinarem às criaturas ou espécies inferiores. Criaturas, né? São certos seres que até que comandam, são seres puros, que comandam ali a vegetação, aí tem animais, as criaturas, os animais, né? Vou falar bem devagar, procurar falar bem devagar para entendimento, que isso continua a ser a formação do planeta Terra. Isso aqui, esse vídeo 5, tá? Então, vamos devagar. Depois daquelas explicações anteriores nos vídeos, né? Daquela formação do planeta, então ele já está com a parte sólida, né? Está com vegetação, água, enfim. Aí depois,
quando começou aquela crosta, né, da Terra, então, após 10 bilhões, da Terra já está com essa formação, que já não era um caldo energético de partículas se chocando e fazendo explosões. Então, após, vamos dizer, pode-se dizer que, como os tronos são assentados, então a Terra também já estava assentada, né? Então, após 10 bilhões, é bi, hein? Não é mi, não, é bilhões, BI, após 10 bilhões de anos, aconteceu o alinhamento das dimensões paralelas e a vida principiou a fluir em todas. Então, vamos lá. A Terra está assentada, está o planeta ali, a crosta da Terra, mas os tronos continuaram trabalhando. Por quê? Eles continuaram fazendo aqui a Terra, fazendo as dimensões da Terra. Dimensões. Aqui. 77 dimensões. Continuaram irradiando, fazendo o trabalho deles. Aí aconteceu o alinhamento. Quer dizer, ficarem alinhadas, uma dimensão com a outra, tudo direitinho, né? Uma sequência, um alinhamento, como se estivessem, vamos dizer, ligadas umas às outras, um alinhamento. E a vida principiou a fluir em todas. Uma vida diferente, não na matéria aqui, onde nós estamos. Matéria, a partir da outra dimensão, já não é semimatéria, né? Uma coisa mais sutil. E quanto mais for lá 60, 70 dimensões, 77, já é completamente uma luz vaporosa, uma luz, coisa diferente. Então, aqueles loguinhos, aqueles 7 tronos, os tronos continuaram fazendo o papel deles, né? Trabalhando, fizeram, estava prontinho, depois começaram a fazer as outras dimensões, irradiando, fazendo as 77, tá? E começou, e a vida começou a fluir em todas elas, na primeira, na terceira, que é aqui, terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, etc. Porque esses 7 tronos, ou hierarquias, né, eles criaram as condições para ter vida. E aí ficou esse tempo todo, e depois de 2 a 3, mais ou menos de 2 a 3 bilhões de anos atrás, a superfície da Terra, que já estava coberta, ela já estava coberta de vegetais, de oceanos, rios, lagos, campos, etc. Mas ainda um oceano rudimentar, um vegetal rudimentar. E os seus habitantes eram criaturas que se adaptavam ao lugar que ainda era muito rudimentar.
Não faço ideia, não sei como explicar uma vegetação rudimentar. Sinceramente, um oceano rudimentar, águas, não faço ideia. A gente pode imaginar que seriam plantas grosseiras. O que é uma planta grosseira? Porque as plantas, as folhas são delicadas, né? A gente olha, finíssimas, delicadas, bonitas. Talvez não tivessem essas formas, né, agradáveis. E os animais, essas criaturas, deveriam ser, deveriam ser os dinossauros, uma coisa assim, né? Eles, esses engenheiros cósmicos que divulgam essas coisas, que são seres de dimensões superiores, eles não sabem como surgiram as criaturas. É o mistério do Criador. Ora, se os primeiros seres foram algas, foi-se, né? Até ser as criaturas, justamente foi uma evolução criada pelo Criador. Se eles não sabem, mas é fácil de raciocinar isso, né? Criador. E eu lembro para vocês que a Terra, ela tem consciência, ela é criadora, ela é a mãe a mãe Terra. Todos os planetas são redondos, eles atuam na criação. O Sol atua na criação. Tudo que for uma forma redonda atua na criação. O próprio planeta atua. O Sol, com o planeta, e com a determinação do Pai, Mãe, Criador primordial, determinou que fossem feitas as criaturas. Que toda círculos, ondas, tudo que tiver esse formato, seja onda, seja círculo, seja ondas, são formas femininas da criação. As formas masculinas, elas injetam, e as formas femininas criam. É igualzinho no útero da mulher. A mulher, o útero da mulher é criador. Ela cria. O homem é o projetor, mas se não tiver a mulher, aquilo que ele projeta não faz nada. Tanto nos animais, no gato, no cão, na vaca, na cabra, etc., na formiga. Então, na barata, né? Então, ali é criado o útero da mulher. A Mãe Terra, aqui, o planeta Terra, ela é um útero criador também. Não sei se estou me fazendo entender aí, porque tem os elementos, se a Terra tem os elementos, então ela cria. A semente, quando é colocada na Terra, a própria Terra, juntamente com o Sol e os seres que eles são pequenininhos, os elementares que ajudam também por ali, né? Então começa uma criação, começa aquela semente a crescer. Bom, então, como eu estava dizendo, eles não sabem como surgiram as criaturas aqui no planeta Terra, nesta dimensão de matéria, né? Então, nessas dimensões paralelas, os seres essenciais, como eu já disse no vídeo anterior, essencial, que é a base do ser,
Então, os seres essenciais continuaram vindo do útero divino da Mãe geradora e lançados nas 7 dimensões elementais. E até hoje isso acontece. Porque o Criador se multiplica, se repete, e se multiplica, e se repete, repete. Vamos dar um exemplo. Ele quer que se construa outro planeta. Ele vai se repetir nas mesmas coisas. Ele vai botar um sol ali, uma galáxia, um planeta, mas é uma futura galáxia. Ele quer fazer, melhor dizendo, não quer fazer uma galáxia. Ele vai botar um sol ali para fazer o primeiro planeta. Aí, o Sol, que vai ter que ter os seus auxiliares, vai colocar os tronos. Se na Terra seriam 7 tronos. Outros planetas não sei, porque há uma diferença, né? Todos eles têm um trono principal, um Sol principal, mas na formação não sei. Então, o Criador se multiplica, se repete, é um ciclo. Então, essas dimensões, elas são 77, né? E a vida superior se expandiu nelas. Porque eles não eram matéria, já foram feitos, né? Já foram construídos para habitar essas dimensões paralelas. A dimensão humana se resumia à sua parte física. São habitadas por criaturas e a sua parte espiritual ou etérea era totalmente deserta. O que a gente entende com isso? Que não estava ainda aflorada, né? Vou repetir. A dimensão humana se resumia à sua parte física, só habitadas por criaturas, e a sua parte espiritual ou etérea eram totalmente desertas, não tinha, né? Apagadas. Como já foi dito, as primeiras formas de vida foram as algas, né? Depois que a Terra já estava preparada para receber essas vidas, né? Vieram espécies inferiores, como os répteis e os anfíbios. Primeiro, depois das algas e tal, vieram os répteis e anfíbios. Depois, meio bilhão atrás, surgiram as grandes criaturas, que foram os sáurios. Mas que tipo de criatura é essa? Ou de animal, né? Que é isso, né? Sáurios é um tipo de lagarto. Mas um lagarto assim, sabe, meio monstrinho, né? E eles dominaram a face da Terra durante milhões, aí é milhões de anos. E depois começaram a desaparecer lentamente. Então, eu presumo que, veja só, alguns dinossauros, uns são horripilantes, né, que se alimentavam de outras espécies de carne, né? Mas outros eram herbívoros. Mas, então, aqui na Terra classificaram os dinossauros de várias espécies. Então, eu acho que esses sauros, que eram um tipo de lagarto, esses dinossauros
Alguns vocês podem pesquisar aí na internet, eles parecem um lagarto imenso, enorme, né? Realmente, então, seriam esses seres, né? Porque não podia ter seres ou animais mais delicados, né? Porque havia muitos problemas aqui na Terra, erupções, vulcões, porque aquela parte ígnea da Terra, quando começou, ainda estava muito aflorada, embora já tivesse a camada, né? A camada da Terra, da superfície sólida, mas ainda tinha seus problemas. Então, depois começaram a desaparecer lentamente. Então, esse ciclo ficou encerrado. Foi um primeiro ciclo da Terra que ficou encerrado. Nós aqui já estamos num outro ciclo, né? Terminando o ciclo. Então, falando isso para entender que naquela época este foi, depois que essas criaturas nasceram, demorou milhões de anos ali naquela vida e acabou o ciclo. Foram desaparecendo porque tinham que desaparecer, tinham que acabar. Teriam que ser substituídos, né? Então veio esse ciclo que se encerrou. Mas como é que ele se encerrou? Com erupções vulcânicas. Mas muitas, imensas, que eles aqueceram os mares. E como isso aí era muito intenso e o próprio mar teve suas consequências no mar, a Terra, que era a Terra que era uma extensão de superfície, uma só. Por isso que nós encontramos o quê? Dinossauros num país, encontramos outro dinossauro em outro país, encontramos o outro lá não sei onde, e os cientistas ficam. Os antropólogos, né, ficam. Ué, mas como também teve aqui, por quê? Era só um pedaço de terra. Com as erupções violentas, vulcânicas, mais de um vulcão, lógico, né? Isso aí, aquela incandescência lá, né? Os vulcões têm uma parte aberta, sempre aberta, né? Para quando há necessidade de sair, né? O excesso para fora. Aí, essa superfície se partiu em vários pedaços. Então, aí, o que é que aconteceu? Ficaram separadas, formaram-se os continentes, América do Sul, América do Norte, Central, porque ficaram separados devido a essas erupções vulcânicas. Isolando, ó, na crosta terrestre, em vários lugares, isolando uns dos outros. Houve modificação geográfica, vegetal, aquática e eólica. E então a vida voltou a aparecer há 50 milhões atrás. Aí veio, no plano físico, veio uma outra espécie, um outro tipo de vida. Então apareceram criaturas simiescas, criaturas semelhantes a macacos, os símios. E foi feras, vieram feras e aves também. Então vamos lá ligar o quebra-cabeças. Quando os Anunnakis estiveram aqui, eles vieram aqui, a Terra ainda era muito primitiva, e eles encontraram símios. E aí eles fizeram os escravos com o gene símio
misturado com o gene do Anunnaki, que deu um ser diferente, né? Um ser ainda primitivo, né? Com formas primitivas, mas já bem melhor. Isso foi feito em Gondolândia, no sul da África, e que foi esse continente submergido. Ele foi afundado e depois veio a Lemúria, que os que sobraram foram para a Lemúria. E esses seres eles foram evoluindo, tá? Então, vamos juntar, né? O quebra-cabeça, vamos juntando. A Terra foi coberta com uma fauna e flora exuberante. Mares, rios, lagos, alguns deles até foram formados com água quente. Veja só, há lugares, eu já tive em lugares em que a água tinha até cheiro de enxofre. Ela pulava. E essas águas, elas são benéficas, as pessoas até vão tomar, né, banho nesses lugares. Isso foi o resultado dessas erupções vulcânicas que tomaram conta daquela terra daquele pedaço de terra, né, sólido, né, e que partiu. Então ficou esses vestígios ainda, né? E essa água quente que nós temos em alguns lugares, que aconteceu depois que a erupção dos vulcões parou, é o resultado daquele ciclo que havia terminado. Tá vendo? Vamos juntando, né? O quebra-cabeça. Então a Terra se apresentou linda, linda, com árvores maravilhosas, vegetação maravilhosa, águas limpíssimas, limpas, aves diferentes, né? Bom, fauna. Então, esses símios, aqui fala, águas quentes, faz depois 10 milhões atrás de anos, principiou o surgimento de raças intermediárias entre os símios e os humanos. Possivelmente seria essa raça que os Anunnakis fizeram. Então, foi a raça intermediária entre os símios, os macaquinhos, tipo macaco, né? E humanos, porque eles tinham... Bom, dizem que eles eram reptilianos, mas não deviam ter a forma de reptiliano porque eles tinham um gene pleiadiano. Eles eram uma mistura, né? De pleiadianos com reptilianos. E o aspecto físico desses novos seres, de 10 milhões de anos atrás, eram semelhantes aos lendários ogres. Esses seres ogres têm até lendas. Sabe que lendas são verdades, né? Porque as pessoas passam a não acreditar devido aos milhares de anos, e aí fica como uma historinha, como fantasia, mas eles existiram, né? Esses ogres eram criaturas assustadoras e falam que muitos comiam, né? Os humanos, se alimentavam de carne humana, ou se degladiavam uns aos outros, né? Talvez. Que veja, é sempre assim, numa raça uns evoluem e outros não evoluem. Eu creio que esses seres, esses ogres, são semelhantes àqueles seres do filme O Anel, como é?
Puxa, foi em 3 etapas esse filme. O Senhor dos Anéis, lembrei. O Senhor dos Anéis, então, tinha aqueles seres com aqueles cavalos enormes, né? Aqueles seres gigantes que destruíam tudo onde passavam. Então, eles devem ser mais ou menos, deveriam ser mais ou menos como esses seres. E nós sabemos que foram trazidos para cá, para a Terra, seres exilados, vieram de Capela e de outros planetas onde se portaram mal. E sempre, quando eles são muito maus, são criminosos cósmicos, alguns deles explodiram planetas, mataram muitos seres pacíficos em outros planetas para conquistar o planeta, para querer tomar conta do planeta. E todos esses seres, eles são exilados, mas eles têm que habitar em planetas, em planetas primitivos, em corpos primitivos. Então, muitos desses com aparência de ogres, símios, eram também seres de outros planetas, nós chamamos extraterrestres, mas do mal. Tiveram que vir por causa do karma que eles arrumaram, tá, gente? Então, não só os Anunnakis trabalharam nisso, né, para fazer os escravos, mas eles vieram e habitaram os corpos, né? Nós mesmo que estamos servindo a luz, nós somos como avatares, aquele filme do Avatar, nós estamos dentro de um veículo, que é o corpo físico. É como um computador, você tira os parafusos do computador e vê a máquina lá dentro. Nós somos assim, né? É o nosso revestimento. Então, agora vamos lá. 6 milhões de anos que depois que surgiram os ogres, né, houve um esgotamento da fauna e flora. A Terra ficou esgotada. O que será que fizeram para ela ficar esgotada? Está ficando agora, está acontecendo isso, né? Embora nós já estamos na 5ª dimensão, mas como o pessoal ruim ainda está aqui, não foram todos retirados, então tem as suas consequências. Bom, então houve o esgotamento da fauna, da flora, houve um descanso, né, dessa continuidade, ou seja, descanso, houve uma parada, né? Continuidade de tempo. E depois dessa parada, então, houve uma restauração. E foi trabalhado isso para que retornasse a vida novamente nessa dimensão material. E então surgiram, que são os atuais ancestrais, que as pessoas falam, nossos ancestrais, porque conhecem essa história desse ponto para cá, mas não conhecem dessa que foi revelado agora, mais para trás. Então, as pessoas conhecem que é o início adâmico. Então, surgiram os atuais ancestrais do ser humano, mas ainda muito rudimentares, e se portavam como animais selvagens. Esse período durou 1,5 milhão de anos. Não, ainda não é a fase, me adiantei, não é a fase adâmica, desculpe. Surgiram novos
e veio o período, durou 1,5 milhão de anos, e então veio uma catástrofe. Nossa, ainda não é o homem adâmico, mas é o que nós conhecemos. Nós conhecemos do homem adâmico para cá. Isso tudo que eu estou falando a gente não conhecia, está conhecendo agora, né? Bom, então tá. Então a Terra descansou, depois colocaram lá, não sei, ou esses tronos, né? Fizeram com que tudo ficasse em ordem para vir novas vidas. E vieram novas vidas também ainda rudimentares, animais selvagens, rudimentares, e isso durou 1,5 milhão de anos, e veio uma catástrofe. Então veio uma nuvem de cometas. Imagina. Isso é contado às vezes em coisas diferentes, que veio um cometa, né, até nos livros de Rosa Rampa, numas outras pesquisas, que veio um negócio que chocou com a Terra, mas não, foi uma nuvem de cometas nessa época. Então tá, um monte de cometas. Foi um ou dois, foi uma nuvem, vários cometas. Atravessou o sistema solar. O Sol está aqui. Sol, os planetas. Aí a nuvem veio, né? E atravessou, conseguiu atravessar. Estranho, porque hoje, quando vem algum e ele chega ali, é como se ele encontrasse uma barreira, né? Ele se desmancha, pega fogo. Bem, o que a gente presume, o que a gente pensa, é que o próprio Criador primordial tenha deixado isso vir para acabar essa vida selvagem, essa vida primitiva, rude, para começar uma melhor, para eliminar todo esse tipo, né? Eu acho que pode ter sido isso. Cientistas vão dizer que foi um acidente, mas eu já acho que não. Eu acho que era parte do Criador. Bom, então veio uma nuvem de cometas, atravessou o sistema solar e alguns, né, colidiram com os planetas. Não foi só a Terra. Colidiram com Vênus, Marte, Terra, Urano, com alguns planetas. Deu uma enchente. Ela veio para modificação. E 3 cometas muito grandes chocaram-se contra o Sol. Aqui, 1, 2, 3. Cometas se chocaram com o Sol da Terra, com alguns planetas e com o Sol. Foi parecia até a Guerra nas Estrelas, né? Mas eles foram atraídos por ele por causa do magnetismo. Porque aqui a Terra está no ar, ela gira, movimento de translação, de rotação. Tem a ver com o magnetismo do trono das 7 encruzilhadas, que é o Sol. Então, eles se chocaram. Agora, o que aconteceu, eles não falaram aqui. Não falou. O que aconteceu com o Sol quando eles se chocaram? Na Terra, a vida foi quase extinta. Aí, há 1 milhão, mais ou menos, de anos, é que então a Terra começou a se recuperar dessa invasão dos cometas, né? E então surgiram a civilização que nós conhecemos como adâmica, que outros conhecem como lemuriana, outros conhecem como Atlântida.
E agora vamos novamente à historinha dos Anunnakis que fizeram os seres para serem escravos. Eles foram jogados lá em Goldlândia, na África, depois ela afundou. Sobreviventes foram para o continente que deram o nome de Lemúria. Depois a Lemúria afundou. E os sobreviventes foram para o outro continente da Atlântida. Foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. E com a ajuda de extraterrestres que vieram para cá. E a tecnologia trazida pelos seres de Marte, mas que eram muito materialistas, e religiosidade trazida pelos hebreus, que vieram lá de um outro planeta que eu não sei qual foi, era de quinta dimensão, e eles entraram em atrito. Os marcianos entraram, que vieram de Marte, os marcianos não são verdinhos, não, eles tinham a aparência mais ou menos como a da gente. Entraram em contenda com os hebreus também. E aí em diante está no meu canal, que aconteceu na Atlântida várias vezes, tá aí, é só pesquisar. E assim começou uma nova etapa na Terra, uma evolução. Mas já houve essa coisa do inversão dos polos, né? Na época também da Atlântida teve. E agora nós vamos ter outra inversão dos polos. Teve uma antes deles, do dilúvio também. A inversão dos polos vai ter, já está. As placas estão lentamente. Estão dizendo, os pesquisadores estão dizendo que os continentes estão se unindo mais. Né? Por isso que a água do mar está indo, né? Indo para outros lugares, enchendo mais, acabando com praia, acabando com casas que tinha, e outros está ficando seco. Tem um mar aí perto lá de Cael que está ressecando, está seco. Por quê? Como um movimento de translação, mas ela está assim, a Terra, e ela está fazendo isso também, o eixo da Terra, né? O eixo da Terra está assim. À medida que as placas tectônicas também vão, elas estão assim, indo uma debaixo da outra. Esse eixo vai aos pouquinhos mais para cá, né? Até ele ficar assim. Porque ela roda com o eixo assim, ela gira assim, inclinado. Ela tem que girar assim, em pezinha. Tá? E o de translação faz isso. Mas à medida que esse vai mudando, a translação também sofre as consequências. Então, essas coisas que estão acontecendo também é natural, né? Pode ser intensificada pelo tal projeto HARP, quando essa coisa da chuva, de neve, eles fazem isso. Intensificam lá pelas razões, não sei, ou por simples experiência, e depois da zebra no que eles fazem, né? Depois, às vezes, não podem nem voltar atrás, porque já fazem umas experiências, mas não pensam no que pode ocorrer, o lado negativo que pode ocorrer, e depois dá problema, né? Bom, senhores, então, para quem não sabe, já entramos no dia 21 de dezembro na quinta dimensão, e segundo a espiritualidade maior, disse que muita gente vai desencarnar, e não sabe por quê, ou vai ter doenças propositais para desencarnar também, né? Vai ter mortes súbitas também. E está havendo uma limpeza do abismo, que não é um outro tipo, vamos dizer, de umbral. Não é umbral. Umbral é mais levezinho, mas tem um umbral muito ruim, mas é mais leve. E o abismo é pior, o inferno é pior. Então já estão limpando. Lá o abismo estão resgatando os ovoides
seres que estão com cabeça de ser humano, mas com corpo de peixe, com corpo de pato, com corpo de cobra, com corpo de... que mais? Oh, meu Deus. Coruja, lagarto, etc, etc. Aos poucos estão resgatando e também resgatando magos negros. Chefes das legiões já foram resgatados, que eram os dragões, os draconianos. E agora estão sendo, mas não pode ser tudo de uma vez, vai aos poucos. Já foi feito planetas primitivos para colocar esses seres. O universo trabalha, não para de trabalhar. E então, o Criador não para de trabalhar, né? Juntamente com extraterrestres, Elohims, sábios, engenheiros cósmicos. E estão colocando eles lá, porque agora é assim, morreu aqui na Terra, não vai mais lá para o abismo. Vai direto lá para o merecimento dele. Então, tem planetas primitivos em que tem esses seres rudimentares, seres portões, macacos enormes, né? Que até se alimentam de ser humano. Mas por que aquele ser humano está num corpo tão primitivo de ogre e vai ser estraçalhado vivo por esse macaco que é maior que ele? Pense no que ele fez, né? Pense no que ele fez. Porque do outro lado da vida, a justiça divina faz o seguinte: o que você fez? Você fez isso, então vai passar por isso também. Então, tá aí, senhores. Então, aguardem o número 6. E desculpe aí a minha falha no 4, porque eu naquele dia que eu fiz o vídeo, eu estou bem, né? Mas eu estava um pouquinho cansada e aí, prometo, nunca mais faço vídeo quando eu estiver cansada. Porque, poxa vida, é uma responsabilidade muito grande a gente ensinar. Né? Se eu ensino errado, eu gero karma. Vocês não sabem disso, mas se eu ensinar errado, eu gero karma para mim mesma. Muita gente que está aí com os vídeos que falam coisas bonitas ou às vezes se contradizem depois, estão ensinando coisas erradas, às vezes, vai tudo lá, não vai subir não, ele vai para lugares meio ruins, né? Para lugares que a gente chama trevas, né? Então, cuidado. Eu costumo ter cuidado, mas tive minha falha, né? Senhores, estamos em dezembro, dia 29, caramba. Estamos chegando já quase ao final do ano. Estamos no ano de 2022, dezembro. Um ano também difícil, né? Mas, segundo espiritualidade maior, vamos ter aqui no Brasil, em geral, mas aqui no Brasil vamos ter um ano bem difícil também. E vamos ter paciência, vamos ter compreensão, porque eles dizem que está tudo no controle, que vai ser muita gente desmascarada por causa de suas escolhas, que é já para levar para o lado das trevas. Vai ficar lá do lado das trevas. Os bons vão ter que aguentar, porque estão evoluindo, mesmo que não estejam fazendo nenhum trabalho espiritual, mas estão evoluindo, porque escolheram o lado positivo, o lado bom, o lado do grande espírito, que é o Jesus Cristo, então vão ter que ficar aqui, tem que aguentar, embora a gente já esteja na quinta dimensão, mas a gente vai ter que aguentar, tá bom? Com paciência, com tranquilidade, com amor incondicional. Então, tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Se o Criador o permitir, claro.